Por muitos anos, o mundo da saúde mental viveu uma divisão artificial, porque era assim, de um lado a gente tinha a psicanálise, né, mergulhando nas profundezas da palavra, do inconsciente, da infância, da subjetividade, e do outro lado, as neurociências, né, decifrando toda essa fiação física, as sinapses, as redes neurais e toda a química cerebral. Parecia que a gente tinha que escolher ou tratamos a mente ou tratamos o cérebro. Mas na prática clínica real, o paciente ele não vem dividido em fatias, tá? Ele entra no consultório trazendo uma angústia profunda na alma que se manifesta no mesmo instante como um aperto físico no peito, um refluxo persistente ou então uma exaustão que paralisa ele. E aí no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível e extremamente potente, como eu gosto de falar, trabalhar a clínica unindo a psicanálise e as neurociências. Né? Vamos entender como é que essas duas áreas se complementam e como é que essa integração transforma todo esse processo da terapia. Então, para começar, a gente precisa lembrar que o próprio Freud era neurologista. Ele tentou, no início da sua carreira, mapear a mente através da biologia do cérebro. E se ele vivesse hoje, com certeza ele seria assim, um entusiasta da neuroimagem, por exemplo. Quando unimos essas frentes na clínica, tá? Psicanálise e neurociências, a gente começa a entender que o que a psicanálise investiga, né, através das defesas psíquicas, dos traumas, as neurociências explicam através do funcionamento do sistema nervoso e dos marcadores somáticos, que é um conceito brilhante do Antônio Damasio, né? E o Damasio, o neurocientista, ele explica que o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele faz um mapeamento constante do estado do nosso corpo. Quando a gente vive uma experiência marcante ou traumática na infância, como por exemplo a dor de perdas profundas, ou então negligência, ou uma escassez extrema, né? Tem muita gente que passa necessidade mesmo, que passa fome na vida. Aí o cérebro ele cria uma marca biológica, uma reação física de alerta. Aí, anos depois, diante de um gatilho no presente, o corpo reativa aquele mesmo marcador somático de perigo. Então, o paciente pode até ter esquecido o trauma dele racionalmente, né? Que é o que a psicanálise chama de recalcamento. Mas o corpo da pessoa guardou a cicatriz biológica, porque o nosso corpo fica marcado internamente por todos esses traumas como se fossem tatuagens internas. E aí, na clínica integrativa, nós não vimos apenas a história que o paciente conta. Nós aprendemos a decifrar a história que o corpo dele está manifestando através de sintomas psicossomáticos. Então, na prática, como é que essa união funciona, né, dentro do consultório? Então, ela se estrutura em 3 passos que eu considero fundamentais durante o atendimento. O primeiro passo é a escuta analítica, né? Nós acolhemos a fala livre do paciente, investigamos o seu histórico familiar, a dinâmica dos seus papéis na infância e como ele estruturou as suas defesas psíquicas para sobreviver a ambientes difíceis. E aí a gente passa para um segundo passo, que é o mapeamento neurobiológico. Porque enquanto ouvimos a história subjetiva do paciente, nós também mapeamos o corpo. Então, se o paciente nos traz uma queixa de TDAH e exaustão, por exemplo, nós vamos avaliar se ele está usando uma hipervigilância exaustiva para compensar suas falhas atencionais. Se ele traz sintomas como gastrite nervosa, dores musculares crônicas, uma enxaqueca crônica. Então, nós investigamos como a ansiedade e o medo do colapso mantém o sistema nervoso dele travado no modo simpático de alerta. E aí, posteriormente, a gente entra num terceiro passo, que é a intervenção de regulação. Em vez de apenas intelectualizarmos o trauma, né, nós trazemos a biologia também para a sessão. Então, nós sugerimos, por exemplo, técnicas de ativação do nervo vago. Ensinamos o paciente a respirar, alongando a expiração para mandar uma mensagem química de segurança parasimpática para o cérebro.
E aí, ao acalmar o corpo físico, nós abrimos espaço neurológico para que o paciente consiga digerir e elaborar psiquicamente as dores que antes pareciam insuportáveis para ele. Então, quando a gente trabalha dessa forma, algo incrível acontece, né, no processo terapêutico em si. O próprio Winnicott, psicanalista, né, nos ensinou que para que uma pessoa consiga expressar, né, o seu verdadeiro self, ou seja, a sua essência mais autêntica e criativa, digamos assim, ela precisa de um ambiente que ofereça um holding, um suporte seguro. E na clínica integrada, esse suporte seguro não é apenas a nossa presença ali acolhedora no consultório, mas também é ajudar o paciente a construir um senso de segurança dentro do seu próprio corpo, porque quando o paciente aprende a regular o seu sistema nervoso, a acalmar a sua amígdala cerebral e a desarmar o estado de alerta constante, as defesas rígidas, as defesas psíquicas começam a cair. Aí, a partir daí, através da neuroplasticidade, o cérebro dele se torna capaz de construir novos caminhos, novas formas de responder ao mundo, né? Permitindo o quê? Que ele mude seus mapas mentais antigos e dolorosos, tá? Sem o medo de colapsar, de desmoronar tudo. Aí vamos refletir, por que alguns pacientes não se sentem relaxados na terapia e não conseguem nem falar direito sobre si, né? Provavelmente na vida deles, eles também não se sentem relaxados. Estar diante do terapeuta pode ser tão ameaçador como estar diante do chefe, diante da mãe, do marido, percebe? E aí, como é que você vai ajudar esse paciente a falar, a refletir, a elaborar, a aprender a fazer escolhas, a tomar decisões? Então, a primeira coisa é entender que o corpo biológico desse paciente está afetado e se sentindo ameaçado. Então, o terapeuta pode, nessa perspectiva mais integrativa, primeiro tentar, junto com esse paciente, acalmar essa biologia para só depois iniciar uma elaboração mais complexa, né, uma concatenação de ideias mais complexa. Porque, veja, antes de o paciente começar a construir uma série de elaborações mentais, essas reflexões, antes de tudo isso, é importante o profissional que o atende verificar se a biologia dele, se o corpo está ou não nesse modo luta ou fuga, né? Ou seja, em alerta o tempo todo. É como se o corpo tivesse todo programado para lidar com ameaças, mesmo quando não existe ameaça. Porque se o corpo estiver assim, a gente precisa acalmar esse corpo, regular toda essa biologia. Porque o corpo relaxado faz com que as reflexões e as elaborações mentais aconteçam de maneira mais efetiva. Imagine só você ter que tomar decisões e solucionar problemas da sua vida numa situação de ameaça. Você não pensa direito, você não racionaliza, porque o seu corpo está em modo luta e fuga. Aí você acaba agindo por impulsividade, com agressividade. Ao passo que, se você está tranquilo, você tende a conseguir tomar melhores decisões, a refletir melhor sobre as suas questões. Só que tem muita gente que tá com o corpo no modo luta e fuga, né? Tá sempre com o coração acelerado, com os músculos enrijecidos, com a tensão muscular. Já tá assim há tanto tempo que a pessoa nem percebe, nem se dá conta. E na terapia integrativa, a gente consegue fazer com que esse paciente perceba o estado do seu corpo. E aí ele vai trabalhar primeiro essa volta a esse equilíbrio biológico para o parasimpático, para só depois então a gente começar uma escuta psicanalítica, né, ali já no ambiente clínico que já iniciou, enquanto um ambiente facilitador, acolhedor, para que o paciente se sinta relaxado e tranquilo para ele ser criativo e ele encontrar caminhos para a vida dele, né? Então, trabalhar unindo a psicanálise e as neurociências é compreender que a mente e o cérebro são, na verdade, duas faces da mesma moeda, né? Nessa nossa complexidade que é a existência humana. É oferecer uma psicologia profunda, né? Que não ignora a biologia, que nos sustenta. Então, se você é profissional da área da saúde, ou então se você é alguém que busca apenas autoconhecimento, né, e se você quer continuar descobrindo como é que essa integração pode transformar a sua vida, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, me conta aqui nos comentários, né? Você já tinha pensado em como as suas emoções e a sua história estão desenhadas no funcionamento do seu corpo hoje? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.